Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Minha Ajuda. Eu sou o Lucas Parolin, ilustrador e concept artist e também professor aqui da Escola Revolution. Zora Kill está com muitos projetos e quer saber como deixar suas histórias mais interessantes, com mais apelo, ou também seus personagens. Todos nós gostamos de uma boa história, né? Mas às vezes é muito difícil saber o que faz uma história ser tão boa. E vários autores ao longo da humanidade tentaram descobrir e tentaram montar fórmulas para criar boas histórias. Sugiro que você dê uma pesquisada em estruturas de histórias. Uma estrutura bem conhecida, que você já deve ter ouvido falar, foi desenvolvida, pesquisada e compilada pelo autor, filósofo Joseph Campbell, e que ele chamou a Jornada do Herói. A Jornada do Herói é fruto de um trabalho onde ele analisa diversas histórias da humanidade, sejam elas mitos, folclores, religiões. Ele estabeleceu uma jornada padrão que se repete em muitas estruturas de histórias. E essa estrutura também foi aproveitada para muitos filmes, onde você tem uma jornada bem delineada desse herói. Existem outras estruturas também para você estudar. Tem também uma estrutura conhecida, como se fosse um parágrafo que você preenche, fazendo certas perguntas, que foi lançada na internet falando que é uma estrutura que a Pixar usa para desenvolver as suas histórias. É muito interessante também. Mas é legal você pensar que histórias que você gosta. Nessas histórias que você gosta, por que essas histórias te atraem? Quais são os elementos que compõem essa história que lhe chamam a atenção? Existem alguns eventos clássicos que você pode colocar, da mesma maneira que o Campbell estudou essa jornada, existem alguns pontos que são eventos arquetípicos. Esses eventos incluem morte. Essa morte ela pode ser uma transformação de um personagem, a mudança de um personagem, ela pode ser realmente uma morte efetiva, uma morte física, ritos de passagem, eventos que acontecem. Existem outros modelos de história, por exemplo, história policial, histórias de heist, como eles chamam, né? Um golpe onde os bandidos têm que executar um plano, né? Cada uma dessas histórias tem os seus apelos, tá? Quanto aos personagens, uma outra dica, mais ou menos seguindo essa ideia, seria você estudar um pouco sobre arquétipos. O que são esses arquétipos? Arquétipos são modelos psicológicos que a gente vê se repetindo na humanidade, que foi muito bem desenvolvido pelo Carl Gustav Jung. Ele descreve que esses arquétipos eles são como modelos psicológicos que se repetem na história da humanidade. Eles estão inseridos no inconsciente coletivo. Mas eles foram desenvolvidos mais além, pela autora Margaret Mark. Ela selecionou 12 desses arquétipos para fazer o que ela chama os 12 arquétipos do marketing. Esses 12 arquétipos são usados por marcas para tentar comunicar mais profundamente com o seu público. E aí tem vários exemplos, tem o explorador, o sábio, o mágico, o brincalhão, o herói. E aí você vai entendendo que cada personagem pode ter uma função definida na sua história. Tá? Mas tem outros recursos também. Você pode imaginar que você está entrevistando esse personagem. Você pode fazer isso por escrito, você pode fazer isso na sua cabeça. Se você for entrevistar esse personagem, o que ele gosta de fazer, quais são os hábitos deles, quais são as suas fraquezas, o que ele tem, quais são os medos desse personagem. A partir desses medos, você pode criar uma história em volta dessa superação desses medos. Ou quais são as qualidades, o que ele pode contribuir para essa história. Às vezes um personagem tem qualidades que elas não são percebidas pela maioria e ele se destaca e revela um tesouro dentro de si que ninguém imaginava que ele tinha, né? Tem muitas formas de pensar esse personagem. Se você fizer alguns exercícios, com certeza eu vejo que as suas histórias vão decolar, não tenha dúvida. É isso aí, um abraço, Zora, que você escreva ótimas histórias. Espero que essa dica tenha te ajudado. Até mais. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu vou responder a pergunta do Leandro Boyan, tá? O Leandro, eu vou resumir a pergunta dele, porque ele disse que ele tem um notebook, ele ainda não trabalha com 3D e o notebook dele é muito fraco, que ele queria saber quais são as especificações mínimas de um computador para ele poder começar a trabalhar com modelagem 3D. Então vamos lá. Para modelagem, tem algumas coisas que importam bastante. Memória e processamento, tá? Para modelagem você não tem tanta dependência em relação ao GPU em si, a placa de vídeo. Então, se eu fosse montar um computador para modelagem, no começo, o GPU é um investimento muito caro, sabe? Então, eu deixaria ele para um segundo tempo. Quando você começar
por exemplo, para estudar mais textura, ok? Porque daí você vai precisar de muita GPU. Mas assim, uma configuração básica, a gente pode falar tanto sobre a Intel quanto a AMD no caso de processador. Você tem os processadores Ryzen da AMD e especificamente você tem o Ryzen 5 2600, que ele é um processador bom, tá? Com bom custo-benefício e equiparado ao mesmo processador da Intel, ele tem uma performance até melhor, tá? Porque ele tem uma quantidade de núcleos maior e tal. E você também tem os processadores da Intel, tá? Eu recomendaria de um Core 5 para um Core 7, tá? Assim, o processador que você vai pegar vai depender muito do preço que você tem para investir, tá? Então, tipo, eu tentaria ficar entre o Core 5 e o Core 7 da 4ª geração para cima, tá? Dos processadores da Intel. Em relação à memória, tá? Memória, eu acho que se você tem 8 GB é o mínimo recomendável pela maioria dos softwares, tá? O mínimo recomendável, na realidade, por exemplo, por um Maia é 6 GB. Mas 8 GB ainda é pouco, porque se você for trabalhar com uma malha muito densa. Se você puder ter 16 GB, você está na situação ideal em relação à memória e quantidade de geometria que você vai ter. É claro que isso não vai fazer com que você possa ter geometria infinita na sua cena. Até porque para ter geometria infinita na sua cena, você precisa ter memória infinita. Tá? Então você vai ver que quanto mais grande a sua cena, quanto maior o seu modelo, mais memória você vai precisar ter. Mas 16 GB é uma boa média para você conseguir fazer uma grande quantidade de trabalhos, principalmente agora para você que vai estar iniciando e não vai estar fazendo coisas super complexas logo de começo. Eu acho que no geral é isso. Pense em processador e pense em memória. E uma placa de vídeo, é claro, com socket que funcione para os processadores que você quer usar, sejam ele Intel, seja ele AMD. Eu recomendo bastante os processadores da AMD, na experiência nossa aqui da escola, de a gente já ter usado tanto Intel quanto a AMD. A nova geração do Ryzen, ela tá muito boa. Acho que uma semana atrás a AMD lançou a nova geração dos Ryzen também, e o custo-benefício dele é muito bom, então eu iria com ele. E memória, daí você vê, tipo, se você quer uma memória DDR3 ou DDR4, depende muito do seu processador e da sua placa-mãe. Preferências a memória DDR4, tá? O problema da DDR4 é que ela vai sair um pouco mais cara, tá? Que é uma memória mais rápida, tal, é tecnologia nova. Então, assim, você tem que ver quanto isso se encaixa no seu custo-benefício. Então, vamos lá. Core 5 ou Core 7, tá? Ou Ryzen 5, tá? Se você quiser um Ryzen 7, aí você tá top mesmo, tá? Mas um Ryzen 5 já dá pro gasto, sabe? Ele já consegue resolver bastante coisa e tenta colocar 16 GB de memória, que eu acho que resolve bem. Não é essencial para você trabalhar com isso, mas eu acho que é algo que 16 GB te dá uma margem de sobra, assim, sabe? Para você não chegar num bottleneck, sabe? Para você não chegar no gargalo da sua memória sempre. Eu acho que no geral é isso, eu espero que você tenha gostado da minha resposta. Se você tiver mais dúvidas, poste no comentário aí, se vocês tiverem mais dúvidas sobre hardware que eu possa responder e que eu entenda, né? Eu respondo aí. Lembrando que eu não sou especialista em hardware, tá? Então o que eu falei aqui, o que eu respondi pra você é com base nas minhas experiências, usando os computadores daqui e montando computadores também, ok? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, tá? Deixa um like aqui embaixo, ativa o sininho, tá? Segue a gente na nossa página, deixa todas as suas perguntas aí nos comentários com a hashtag me ajuda e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, e até a próxima. Falou, gente. Tchau.